Jornada TESP de hoje nós vamos falar sobre um bioma que é muito interessante de conhecer, que é a savana. E olhando no mapa mundi, a gente pode observar que ele se concentra na América do Sul, na África, na Oceania e na Ásia. Já no Brasil, a savana corresponde ao Cerrado e à Caatinga. O Cerrado e a Caatinga são diferentes porque a vegetação do Cerrado é mais densa e as folhas também caem gradualmente ao longo do ano, nunca totalmente, né? E o que caracteriza sua vegetação como semidecídua. Bom, os fatores limitantes da savana são a disponibilidade de água, a disponibilidade de nutrientes, herbivoria, fogo e a intervenção humana. Olá, eu sou a repórter Maria Eduarda e agora eu vou falar sobre o índice de pluviosidade e a temperatura média da savana. Por esse bioma ser característico de locais onde o clima é tropical, quente, úmido, ele tem uma estação seca e demorada. No período chuvoso, o índice de pluviosidade pode passar do 1.000 milímetros por mês. O clima da savana tem uma temperatura média acima de 18 graus e ele possui tipicamente uma estação bem seca, como eu já falei. Bom dia, eu vim falar um pouco sobre o crescimento populacional da savana. As únicas informações que a gente obteve do crescimento populacional foi que a savana ela abriga 20% da população mundial. E a maior parte dela está na África, também tem na Austrália, na América do Sul, enfim. De acordo com alguns sites, a população animal da savana ela tem bastante animais selvagens, como leões, leopardos, rinocerontes, e também tem girafas, elefantes. Bom, agora falando um pouco sobre os solos das savanas, temos como base que são solos de áreas tropicais, subtropicais e temperadas. São relativamente férteis. Eles apresentam gramíneas e geralmente são desprovidos de árvores. Nas áreas da savana mediterrânea, o solo é pobre, de modo que germinam apenas arbustos e árvores de pequeno porte, havendo escassez de vegetação de médio e alto porte, concluindo assim que o solo da savana é seco, ácido e há pouca presença de água. Bom dia, eu sou a repórter Karen e hoje eu vou falar um pouco sobre a flora e fauna da savana. Bem, a flora de savana é de regiões de clima tropical que tem clima seco bem definido. Então, as plantas normalmente são obrigadas a se adaptar ao clima seco. Elas são obrigadas a sobreviver com pouca água em certos períodos. E elas também são adaptadas a sobreviver a passagens de fogo, por causa que com o clima seco acontecem algumas queimadas, né? Então, elas costumam ter cascas grossas para proteger o tecido que é responsável pelo crescimento de novos ramos e folhas. As árvores costumam ter cascas grossas, galhos retorcidos e folhas médias ou largas. Normalmente, a savana é composta por gramíneas, mas elas podem ter arbustivas e algumas árvores esparsas. Um exemplo de árvore que a gente pode citar é a acácia e a baobá. E agora falando um pouco da fauna, eu queria dizer que ela é bem diversificada, contém vários animais, tanto herbívoros quanto carnívoros. E entre eles, tem alguns que têm destaque, né? Que, tipo, quando fala savana, a pessoa já lembra. Que a gente cita leão, elefante, rinoceronte, zebra. E mais alguns aí. Só que ela é composta por bastante animais. Dentre elas, a gente pode citar lebre, leopardo, a gente pode citar javali, entre outros. Como maneiras de intervenção humana na savana, nós temos o desmatamento de grandes indústrias, a exploração e caça ilegal de alguns animais que são naturais da savana, só existem lá, e também existem alguns casos de mau uso do solo. Bom, assim concluímos que a savana é um tipo de vegetação que ocorre em latitudes médias e atualmente em regiões de clima tropical com período de estiagem prolongada e em solos pobres e ácidos. E as formações vegetais
da savana são constituídas por vegetações rasteiras. E concluímos assim que a savana é seca, há pouca presença de água e é muito ácida. E esse foi o Jornal da ETESP. Tenham um bom dia e uma ótima sexta-feira a todos. Até mais.